the people inside. What a wonderful caricature of intimacy inside. What a wonderful. Então, a partir de agora, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o professor Wellington. Essa é mais uma aula de filosofia. Eu aqui, o professor Denis, que eu já vou chamar aqui também. Deixa eu ver, tá aqui. Vamos lá chamar o Denis para ele poder participar com a gente. Pedir colaboração pro Denis. Beleza, Denis? Beleza, Well? Boa tarde, galerinha que tá com a gente aí, 20 pessoas aí, contando comigo. Sejam bem-vindos aí, mais uma aula. Bom, lembrando, a aula está sendo gravada, depois ela vai estar lá no YouTube. Você que está assistindo essa aula pelo YouTube e não está assistindo por aqui, o negócio é o seguinte, você fica com uma falta, mas você ganha uma presença se você assistir depois pelo YouTube. A galera que está assistindo por aqui não fica com nenhuma falta, tem sua nota de participação garantida também, então é muito mais lucro assistir por aqui. Só para poder lembrar quem está começando aqui a aula com a gente, depois a gente faz uma chamada no final. Então, Alicia, Bruna, Celina, Daniele, Dixon, Evelyn, Gabriela, Giovana, Gustavo, Carla, Larissa, Maurício, Pamela, Rayane, Sabrina, Sofia, Suelen e com mais algumas pessoas aí que estão assistindo também pro outro lado, que eu não sei como, mas daqui a pouco estão aqui. Sejam todos bem-vindos, tá? No final a gente faz de novo a chamada da aula. Você, aluno que não fez os roteiros, por favor, corra atrás dos seus professores. Você, aluno que não está assistindo o CMSP depois da nossa aula, assista o CMSP. Ele também vale lá para sua participação. Tudo que vocês fazem aqui na plataforma fica registrado, então a gente tem controle de todo mundo. Então, todo mundo sabe das suas responsabilidades. A gente está numa correria, numa pegada louca aí para poder fechar esse bimestre com a melhor qualidade possível. E aí, o que está me surpreendendo é que os segundos estão melhorando, cara, pelo menos a sua cadência. Lá no primeiro ano vocês eram extremamente apagados, mas agora vocês estão começando a colocar mais o rosto aí para poder participar e sempre estar presente nas aulas. Muito obrigado pela presença de todos. E hoje a gente vai começar a nossa aula com esse tema aqui, que é um tema muito bacana, que fala sobre aquela última questão de encontro que a gente estava falando, sobre a questão do eu, né? É um tema que fala sobre a questão do eu. Então, só um momento aqui, deixa eu ver se eu acho. Compartilhar tela, janela, guia do Chrome, não. Ih, não aparece. Como eu adoro, cara, quando não aparece alguma coisa. Ah, agora eu acho que vai aparecer. PowerPoint. Então, ó. Tá aí a parte do PowerPoint no meio, tá? Engraçado. Peraí, deixa eu ver. Bom, agora aparece só o PowerPoint, Denis. Você consegue dar um toque aí pra mim? Cara, pra mim aqui tá dividido em 3 telas e uma tá mostrando a tela preta só, viu? Com o nome dos alunos à direita. Só a tela preta? Não tá aparecendo mais nada? Pra mim, não. Então, peraí. Voltando lá, vamos mais uma vez atrás do PowerPoint. Vê aí se foi, Denis. Deixa eu encostar a porta aqui. Agora foi. Foi uma maravilha. Então assim, ó, pro aluno que quer ver a imagem um pouco maior, é só clicar nas setinhas aí, vira seu celular de lado, dá pra você clicar nas setinhas e ver aí qual é a nossa temática da aula de hoje. Então, por que a aula de hoje fala sobre o eu? Porque a gente tá falando sobre o sujeito do saber. E adivinha quem é o sujeito do saber? É tu mesmo, rapaz. Qual é o objetivo dessa aula? O objetivo dessa aula é uma introdução à teoria do indivíduo através do John Locke, do Jeremy Bentham e do Stuart Mill. Apesar que a gente vai falar um pouco sobre o Descartes, sobre o Montesquieu e outros filósofos aí que estão por esse advento. Desculpa pelo barulho de serra, porque o cara decidiu ligar a serra bem agora no meio da nossa aula para poder atrapalhar. Pois bem, então o que acontece? A ideia de sujeito do saber, ela vem da questão da filosofia moderna, tá? Por que ele vem da questão da filosofia moderna? Porque lá na filosofia antiga, se pensava muito no que acontece depois que eu morro, o que é o uno, o que é as divindades, o que são os deuses, o que são as ideias, o que é o mundo externo, tanto que o que a gente chama de filosofia pré-socrática é uma filosofia totalmente voltada à descoberta da natureza. E aí o que acontece? Na construção de ideia de sujeito,
sobre o seu eu, sobre o que você pode, o que você não pode, vai acontecer depois da ruptura da filosofia medieval com a questão de Deus, né? A filosofia medieval, a filosofia da Idade Média, o tempo todo quer falar sobre a questão da graça e do poder de Deus. Só que na filosofia moderna a gente já percebe que a ciência, a subjetividade, a questão do pessoalismo, ele começa a se colocar ali como um princípio da própria premissa da filosofia. Fica mais importante descobrir o que é o eu. Apesar de que, sim, na época moderna a gente tem várias problemáticas aí sérias, como, por exemplo, a escravidão. Então, voltando para cá e começando a nossa pergunta aqui de aula e depois abrindo a concepção para que todos vocês possam participar, a questão é: o que é o ser humano? O que é o indivíduo? Como que a gente poderia definir isso? Quem poderia falar em poucas palavras como é que se define o ser humano? Como é que se define o homem? Como é que se define o homem com H maiúsculo, tá? A gente tá falando aqui só de homem, gênero não. A gente tá falando aqui de homem, humanidade. Como que a gente definiria isso? É um ser intelectual, um ser criativo. O que mais, gente? Um ser racional. Mais algumas participações? Um ser pensante. Boas participações, hein, Denis? Demais, tô gostando. Denis, para poder aquentar um pouco aí a mente deles, fale um pouco sobre como funciona a questão da constituição humana. Por que essa pergunta ela é tão tenebrosa e temática para a filosofia, definir o que é o ser? Se puder contribuir com algumas definições, pra gente ajuda pra caramba, cara. E aí eu vou fechar meu microfone aqui por causa dessa serra maldita. Manda ver aí. Ô, El, acho que cortou um pouco a sua fala, mas pode repetir para mim, por favor? Ô, Denis, pra gente poder colaborar, Foi na internet. pra gente poder colaborar com esses pensamentos dos garotos, eles deram bastante ideias aí que são ideias de pensadores mesmos, né? E aí eu queria que você comentasse sobre a definição do ser. Como que os filósofos durante o tempo definiram os seres humanos. E aí se você quiser, você contribui com um filósofo, eu contribuo com outro, e a gente meio que dá uma planada aqui pra poder continuar a aula. Vamos um pouco falar sobre o ser humano e o eu, beleza? Pra poder ajudar os meninos a definirem Beleza. aí. Lembrando que a gente não tá falando aqui sobre verdades absolutas, tá? A gente fala sobre o ponto de vista de como que os seres humanos se desenvolveram. Tem muita gente que acha, por exemplo, que nós filósofos somos os detentores da verdade. Esqueçam disso. Nós somos os caras que buscamos a verdade e a sabedoria. Estamos deixando aberto aqui para que você construa a sua própria finalidade aí. Através do pensamento de outros filósofos, se você quiser deduzir. Então bora aí, Denis, manda ver. Beleza. Bom, como eu disse, essa questão do pensar, né, do refletir sobre o que somos nós, é uma dúvida que, ao longo da história da filosofia, vem sendo pensada, vem sendo angustiante, sim, para as reflexões dos filósofos. E as respostas que vocês deram foram muito interessantes e meio que voltou para uma única resposta, né? Um ser criativo, um ser intelectual, racional e pensante, está tudo no âmbito mesmo do intelecto do ser humano. Que, na verdade, o que a gente pode imaginar, a grosso modo, do ser humano, é que nós temos 3 características básicas, como já foi até falado em uma outra aula nossa aqui, que é a questão do instinto, da emoção e da razão. O ser humano pode ser colocado como essas 3 características básicas aí. Só que se a gente for pensar pelo instinto e pelas emoções, mais pelo instinto, todos os outros animais também, basicamente, eles também conseguem estar no mesmo patamar que a gente. Tudo bem? Todos os animais, nós somos animais, obviamente, conseguimos estar no mesmo patamar instintivo. Tudo bem? Nós temos características que fazem com que a gente faz isso aqui. Por exemplo, ser bípede. Nós temos essa função. Coisa que o cachorro tem a outra, a galinha tem outra, não tem problema. Mas a questão emocional também, às vezes, em alguns animais, os mais domesticáveis, por exemplo, a gente consegue ver uma atuação muito maior nessa questão. E o ser humano ele é muito abalado também pela questão emocional, tudo bem? Existem até vários estudos, como, por exemplo, a psicologia também, e a gente consegue sacar que o ser humano, quando ele está mergulhado dentro de um sentimento, dentro de uma emoção, se nós não tomarmos cuidado, a gente desequilibra e a gente passa a ser um ser emotivo e não um ser mais racional. E aí isso te leva
a tomar diversas decisões e posturas e falar coisas que, de repente, no crivo da razão você não tomaria. Mas aquilo que vai separar o ser humano de todo o resto da camada de animais, por mais evoluído que eles sejam, é a racionalidade. É o fato de nós conseguirmos pensar. Ok? Então, não importa os caras colocam o golfinho ou como um animal muito inteligente, ou o elefante como um cara que tem uma memória incrível, mas o fato é, como eu gosto sempre de colocar, o ser humano ele está além de tudo isso por conta desse pensamento, assim como vocês colocaram. Uma formiga se comporta hoje da mesma forma que se comportava há 4.000 anos atrás. As abelhas, da mesma forma. O cachorro continua apenas latindo. O ser humano, não. O ser humano, se você pegar 20 anos, 30 anos atrás, você já consegue ter uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento, de organização, de roupa que se veste gigantesca. Então, o que diferiria de forma assídua e o que separaria a gente como um ser completamente diferente dos outros é a questão do pensamento. Mas por que o ser humano, então, pode ser colocado como um ser pensante, como algo que o defina? Por conta de, em primeiro lugar, ser a coisa que faz com que ele seja diferente de todos os outros. E depois a gente vai ver até, pelo que eu estou vendo aqui, a gente vai passar por um filósofo chamado Descartes, que ele vai tentar responder um problema muito sério, tipo assim, ó, ele olha para a história da filosofia e da ciência e começa a ver que os seres humanos criam teorias muito boas para a época, mas que depois vem alguém com uma teoria melhor, ou com mais tecnologia, ou com mais conhecimento, e derruba essa teoria anterior. Aí ele começa a fazer uma análise histórica e começa a falar, meu, a história da humanidade parece que é um levantando uma teoria que serve por um tempo, mas depois o outro vem e derruba. Então, deixa eu tentar fazer aqui, ó, que eu estou um pouco perto. É como se a história da ciência e filosofia fizesse assim, ó. Tá dando certo, tá subindo, aí vem um, encontra um erro, volta para o zero de novo. Aí começa a desenvolver uma teoria, vem outro, mais preparado, derruba de novo. Então, a grande questão é, até que ponto nós estamos realmente evoluindo? Até que ponto isso tudo está servindo de evolução para nós? Se toda hora vem alguém mais preparado e derruba toda essa teoria, que às vezes marcou até milênios. Então, ele vai fazer uma investigação para tentar saber o que realmente pode servir de base, o que realmente pode nos servir positivamente para a gente começar a fazer realmente ciência, começar a realmente fazer filosofia e tudo mais. E aí eu vou dar uma resumida para não ficar muito extenso, mas ele coloca algumas coisas em xeque. Uma das coisas que ele coloca em xeque são nossos sentidos, por exemplo. Porque ele vai falar assim, meu, o universo está aí porque eu estou vendo ele, eu estou ouvindo as coisas que acontecem, eu consigo tocar em coisas, sentir aromas. Mas depois ele, através da reflexão, perceber que os nossos sentidos, por mais que eles sejam algo bacana e nos apresente alguma coisa da realidade, de forma alguma ele deve ser base para poder fazer ciência ou para levantar algum conhecimento muito profundo. Porque eu consigo enxergar o El a 1 metro de distância, eu sei que é ele, meu amigo de anos. Se ele ficar a 100 metros de mim, eu vou fazer isso assim, ó, vou enxergar. Se ele estiver a 1 quilômetro, talvez não. Então, o que sobra no ser humano como base para tudo isso? Como base para que ele fale, meu, aqui eu posso realmente assentar um início de uma teoria, de alguma coisa. É, obviamente, o pensamento. Então, essa sacada que vocês tiveram, muito, muito boa sacada, de que nós somos seres criativos, intelectuais, puxando para o lado da racionalidade, é uma coisa que não tem como fugir. O ser humano realmente ele vai se destacar e ele pode ser meio que rotulado, né, entre aspas, ele pode ser colocado um ser diferente por conta do seu próprio pensamento, que é o que faz com que a gente evolua e também regrida, não tem problema. Mas a base é o pensamento. Então, Denis, Ia falar isso. já tô deixando avisado aí. Se alguém dar risada aí, vai perder nota, hein? Não é pra falar nada disso, não. Tá gravada a aula. Tá gravada essa bagaça. Pois bem, a gente vai colocar então aqui, nesse exato momento, que a questão é que o ser humano ele não é mais visto como um ser de instinto, tá? Quando eu falo um ser de instinto, significa que na Idade Moderna, aquele negócio da gente ver o ser humano submisso a Deus, o ser humano submisso ao cosmos, submisso à natureza, pode ser totalmente esquecido. O que a gente vai ver agora, nesse momento da filosofia, é nós, seres humanos, como sujeitos do conhecimento.
Quando vocês começarem a estudar filosofia moderna, vai começar com um cara chamado René Descartes, a gente vai lembrar que a premissa maior do René Descartes é o cogito ergo sum. Significa o penso, logo existo. Então significa que o René Descartes está tentando dar uma função para que o homem ele seja uma dimensão até mesmo do que o René Descartes vai chamar lá na filosofia dele de a dimensão do Deus, né? De Deus. Nós somos então a imagem e semelhança dele, então nós fazemos parte de alguma coisa que ele faz no extremo. E pensar é uma delas, e a razão é uma das premissas de Deus lá pro René Descartes, pro Blaise Pascal, que são filósofos que eles estão atrelados à igreja, mas também estão atrelados à questão da evolução do conhecimento científico. Professor, religião e ciência se estranham? Durante muito tempo se estranham, mas em alguns momentos não achem e não sejam preconceituosos. Muitos filósofos, através da ciência e da religião, conquistaram muita coisa para a humanidade. Muita coisa. O que a gente vai perceber é que vai ter alas da igreja, principalmente durante ali o final da Idade Média, que eles vão ser radicais demais com a questão do conhecimento, que eles vão dizer que o conhecimento só emana do que a Bíblia fala. E aí os filósofos, claro, né, os filósofos padres, os filósofos cientistas, eles vão falar, não, peraí, tem muito mais coisa aí entre o céu e a terra, como dizia a nossa van filosofia. Então a gente vai ver o ser humano como sujeito do conhecimento agora. Vou passar um outro slide aqui para vocês. Deixa eu compartilhar aqui. De volta aos tempos modernos. Oi. Só deixar um filme para eles como indicação. Por favor, coloca aí no chat, pode falar, fica à vontade. Ó, o nome do filme é Giordano Bruno. Esse foi queimado. É um filme. Olha, dando spoiler. Putz, é muito desculpa. bacana. Perdão, mentira, não foi queimado não. Não foi queimado não. É um filósofo que se encaixa em tudo isso que o El tá falando, dessa tensão entre ciência, religião e filosofia, que eu tenho certeza que vocês vão curtir muito esse filme. Assistam depois. Vou colocar aqui, El, pode continuar, obrigado. Fica à vontade. Então o que acontece? De volta aos tempos modernos, a gente percebe que o John Locke e o René Descartes, eles começam a dar uma compreensão do ser humano como um ser humano construtor de conhecimento. No caso do René Descartes, o René Descartes ele vai para aquela construção pessoal do que é ser eu. Tanto que ele vai colocar a questão da dúvida, né? Da dúvida metódica como uma maneira de você aprender sobre quem é você. Eu gosto muito de uma interpretação que dá para poder fazer das metodologias do Descartes, que ele fala assim, como é que eu posso me descobrir se eu nunca me perdi? Eu gosto muito dessa frase. Porque ele está dizendo assim que à medida conforme a gente cresce e a gente vai abandonando o instinto, a razão vai fazendo com que nós não nos encontremos, né, durante a nossa vida. E é até bom esse desencontro, porque o desencontro serve para que você se encontre. Aí você, garoto que acha que tá fazendo tudo errado, safado, tá fazendo um monte de coisa errada, tô certo. Se você tiver um pouco de razão, provavelmente é fazendo o errado que vai se descobrir o que é o certo. É pelo menos essa a noção aí do Descartes, né? Eu preciso me perder para tentar me encontrar. Então se a sensação é que você tá no segundo ano e você não sabe nada do que fazer da sua vida, é a melhor sensação que você pode ter. É a partir daí que você pode se construir. Aí, professor, por que isso? Porque o cara que tem plena certeza e coerência do que vai fazer, às vezes, não tô dizendo todas as vezes, mas às vezes ele pode passar de um mero alienado, sabe? Aquele famoso garoto que tem um sonho que é um sonho fabricado, como por exemplo o sonho de virar médico, o sonho de virar jogador de futebol, o sonho de virar gamer, o sonho de virar youtuber, o sonho de ficar rico e não ter que trabalhar mais pra nada. Muitas das pessoas têm esses sonhos, de vez em quando elas são questionadas, não porque a gente desmerece o sonho delas, mas porque a gente tem que saber se realmente é o sujeito que quer esse sonho ou se por acaso isso não passa de mera reprodução da sociedade. Eu me lembro que na minha época, em 1994, todo mundo queria ser uma obra-prima de mulher chamada Carla Pérez. E o maior ritmo e chique-chique de todos os pensamentos dos adolescentes era pau que nasce torto, nunca se endireita. Menina que requebra, a mãe pega na cabeça. Hoje em dia, eu acho que mais ninguém quer ser a Carla Pérez. A não ser que as pessoas estejam aí no Pablo Vittar. Pois bem, pra quem não viu, o Pablo Vittar lançou uma nova música também. Piranha Também Ama. E a Zama tá dando risada na minha cara aqui. E o David tá assistindo a aula. David, beijão, um abração pra você. Queremos você aqui, hein, rapaz? Então, o que acontece? Nós temos esse tipo de ser humano, que é o ser humano que é pensado pelo Descartes. Por outro lado, nós temos o ser humano pensado ali pelo John Locke, que é um ser humano de direito.
Então, por exemplo, eu, você, todos nós temos direito à propriedade privada, como diria o John Locke, né? Nós temos direitos a ter o que é nosso. Meu PS5 é meu PS5. Se você roubar, eu te denuncio, você vai pra cadeia. Quer dizer, não no Brasil, né? No Brasil, mais de 90% dos crimes nunca são solucionados. Então, não tô dizendo aqui uma dica, nem uma opção pra você pra virar bandido e começar a roubar videogame. Mas a questão é que nós temos direitos humanos. Por exemplo, todo mundo tem direito à educação nesse país, todo mundo tem direito à propriedade, todo mundo tem direito a comércio, todo mundo tem direito a acúmulo de riqueza. E aí você fica pensando assim, nossa, professor, mas isso faz parte de quem a gente é? Faz, cara. E é isso que dá uma das maiores discussões, por exemplo, sobre a nossa questão política e econômica. Será que todo mundo que tem direito à riqueza tem direito à total riqueza que puder? E se alguém ficar sem riqueza? A riqueza pode ser dividida, não pode ser dividida? Aí a gente tem uma treta absurda. Capitalismo, comunismo, o que é melhor? Pois bem, não estou aqui para poder tomar partido de nenhum deles, mas a questão é que a gente começou a pensar então que os seres humanos têm direitos. E o que levou isso a gente pensar dessas formas? Essas cagadas que aconteceram durante a Idade Moderna. Por exemplo, a escravidão. Em algum momento, os filósofos, principalmente os iluministas, pensaram assim, mas caramba, os pretos são seres humanos, por que eles são tratados dessa forma? Aliás, se não é o pensamento iluminista em determinados momentos, praticamente eu acho que tudo estaria do jeito que tá, porque não vamos esquecer que o apartheid na África do Sul aconteceu até meados da década de 1970. 1970. Ainda existia banheiros para pretos e banheiros para brancos na África do Sul. Coisa absurda, a África do Sul foi colonizada pela Inglaterra. Para quem não se lembra aqui qual é o apartheid não é uma escravidão, mas é uma segregação dos pretos dentro da própria África do Sul pela Inglaterra, pelo governo inglês. Então o que acontece? Olhando para tudo isso, a gente começa a perceber que o sujeito do saber, o homem, ele é tão importante porque ele é o único ser que vai conseguir modificar uma coisa que os outros seres não vão. A natureza. O ser humano, ele mexe com a natureza. Ele não é predefinido, ele não está acabado, mas ele interfere na natureza. É mais ou menos dessa forma. Já vi bebedouros assim. Sim, Rayane. Nossa, você tem ideia. Tem alguns filmes que vocês podem assistir sobre o apartheid. Eu não tô me lembrando de nenhum agora, mas tem um com o Leonardo DiCaprio, bem quando ele tá novinho, que é muito bacana. Ou também com aquele cara que faz o... não sei o que lá, Bourne, Identidade Bourne, me esqueci, Matt Damon, acho que é o nome dele. Ele também faz sobre o apartheid, que são filmes muito bons. Aliás, a gente lembra de casos de racismo assim que estão muito próximos. Eu pego no futebol, você pega o caso do Daniel Alves, os caras jogaram banana pra ele lá no Barcelona, ele come a banana e manda os caras pra merda. Ou se não, por exemplo, do goleiro, que era o Aranha aqui do Santos, que foi humilhado no jogo contra o Grêmio. Não preciso ir muito além. Mas a questão é que a gente começa a se ver como sujeito e a gente começa a se ver como pessoa. Pode falar, Denis. O filme é Invictus? Isso, Invictus. É um de boxe. Achei aqui. Obrigado, hein, mano. Ó, vou colocar até aí. Nada, mano. Invictus. Eu acho que é isso. Ok, Invictus. A capa é o Morgan Freeman e o Matt Damon mesmo. Isso, é o Morgan Freeman e o Matt Damon. Beleza. Então o que acontece, segundo ano? Pensar sobre quem somos nós, como a gente viu nas últimas aulas, gera uma baita de uma angústia. Mas é necessário que principalmente os homens verdadeiros de bem, né, da sociedade, não o que alguns presidentes dizem aí o que é ser de bem, mas os homens que estão ali por detrás do intelecto da sociedade, da civilidade, pensem o que é o ser humano. Então eu vou trazer uma frase aqui do Rousseau para vocês, que é uma frase muito bacana, que todo mundo fala, vira camiseta, virou música de tema do Legião Urbana, de tudo, que é assim, ó. O ser humano não é mau, é a sociedade que o corrompe. O ser humano não é mau por natureza, é a sociedade que o corrompe. Ele nasce e a sociedade o corrompe. Eu queria muito saber o que vocês pensam sobre essa frase. Mais uma vez vou repetir aqui essa frase. Olhando de novo para a composição dos seres humanos. Os seres humanos, eles têm uma natureza ruim, têm uma natureza boa? O Jean-Jacques Rousseau vai falar, não. Na natureza todo mundo nasce isento. Não é mal por natureza, ninguém nasce bom por natureza. Mas a sociedade tem uma capacidade de nos corromper muito enorme. O que vocês acham dessa frase do Jean-Jacques Rousseau?
As convivências nos definem. Uma frase para poder repensar, hein? Mas tem muito aderendo, principalmente na questão do estruturalismo. Se a gente for pensar. Quer comentar, Denis, a frase dele? Pode ser? Quer só dar mais um minutinho para eles falarem? Ou pode já mandar bala? Pode comentar a frase dele e aí, por favor, pessoal, utilizem o chat, vão comentando aí. O que vocês acham dessa frase? O ser humano não nasce mal, é a sociedade que o corrompe. Por favor, comentem aí, enquanto o Denis vai comentando a frase do Maurício, que, Maurício, parabéns, cara. Cada vez mais vocês estão ganhando várias notas aqui de participação. Não esqueceremos de todos vocês que estão aí todos os dias assistindo nossas aulas. Vocês são muito importantes pra gente. Pode comentar, aí eu comento a de baixo depois, da Giovana. Aí você comenta a próxima. Beleza. A do Maurício, as convivências nos definem. Então, existe uma parcela de verdade nisso, porque acredito que o ser humano, quando ele não alcança uma certa autonomia, quando ele ainda não é dono de si próprio ainda no quesito de evolução racional, ele sim pode ser não definido, mas ele pode ser influenciado pela convivência, como, por exemplo, acontece muito por parte da família. A primeira mini-sociedade nossa ela é em casa, é a nossa família. E aí, nós, como reféns do modo de vida daquelas pessoas que serão nossos pais, irmãos, tios, avós, não pode ser o que for, seremos abalados diretamente pelo modo com que as pessoas vivem. Eu lembro, por exemplo, quando eu era criança, que o meu pai ele tinha algumas regras que não era para ser quebrada ou o negócio ia ficar muito ruim em casa, como falar palavrão ou como andar com certos tipos de pessoas. Por exemplo, eu fui criado com preconceito contra certas pessoas, assim, por conta de que meu pai me proibia de conviver com elas. Então, até que ponto uma criança de 5, 6 anos vai conseguir fazer um filtro de, pô, pai, por que isso? Me mostra na história, me mostra na filosofia. Não, a gente não faz isso. A gente simplesmente começa a criar uma aversão segundo a educação que nos é dada. Porém, a parcela que não é muito bem assim, com a frase do Maurício, é quando a gente alcança essa autonomia para começar a pensar sobre as coisas, a refletir, que é o que eu mesmo consigo fazer o meu próprio filtro. Não é à toa que depois que eu, por exemplo, usando o mesmo exemplo, depois que eu cresci, eu mesmo comecei a achar ridículo algumas exigências que eram feitas, mas entendi que é por conta da criação da família, daquele núcleo que aquelas pessoas meio que vomitaram aquelas tradições em cima de mim e eu não tinha como me esquivar. Depois que eu peguei uma maioridade e comecei a pensar, eu mesmo fiz esse filtro. Então, as convivências, elas não definem, mas elas podem, de alguma forma, para certas pessoas mais, outras menos, elas podem também influenciar o seu modo de enxergar as coisas. Mas, no fim das contas, você tem total liberdade, você tem total poder racional para poder colocar tudo isso em juízo depois. Bem, Denis, eu vou comentar as duas já de uma vez só aqui da Alice e da Pamela, porque eu acho que essa afirmação, como você disse, né, assim embaixo, a questão é que não tem como a gente dizer que é 100% nós somos pessoas que não têm liberdade, que não temos poder de ação conforme a sociedade, mas que sim, a sociedade realmente, as influências, os tombos que a gente toma, que nem a Pamela colocou aqui, as influências que a gente sofre, elas acabam por nos moldar. Eu acho isso muito bacana porque praticamente eu acho que isso é a discussão do Star Wars, né? Vocês que gostam aí de cultura geek, cultura nerd, o Anakin Skywalker, que é o principal, acreditem em vocês, não é o Luke Skywalker, o filho dele, mas o Anakin Skywalker, que é o Darth Vader, né? Ele mostra totalmente a transição de como que uma criança bondosa, uma criança sem nenhum tipo de mácula, de nada, pode se transformar num baita assassino de criancinha lá no terceiro filme e virar o Darth Vader, que é um cara que não tem piedade de ninguém e mata o primeiro que aparecer. Do mesmo jeito que a gente consegue perceber que existem pessoas que estão em determinado momento na sociedade vivendo de maneira condicionada, comum, e aí do nada o cara surta e comete os piores crimes que acontecem. Ou ao mesmo tempo de pessoas que eram criminosas e conseguiram se converter através de religião, de moralidade ou de postura, de ação mesmo, para se transformar em pessoas que são pontos de referências boas aí na sociedade.
A questão é que viver em sociedade é uma problemática tão grande e tão complexa que a gente sabe que existem comportamentos que são comportamentos de grupos sociais, tanto que a gente percebe que, por exemplo, partidas de futebol, a maioria dos adolescentes eles são uns quando eles estão torcendo para determinado time. Mas se por acaso você entra naquela bodega do Corinthians Itaquera e você nem é corintiano, mas todo mundo começa assim: aqui é um bando de louco, louco por ti, Corinthians, você grita junto. Você não quer morrer, né? Por exemplo, no meu caso, que sou São Paulino, vou gritar, sou corintiano, sou corintiano. E aí, você é corintiano? Sou corintiano. E aí você percebe que alguns comportamentos da sociedade, você, claro, não vai dar de besta, não. Minha integridade aqui, eu sou São Paulino, meu mito é o Rogério Ceni. Vou entrar no trenzão de Corinthians Itaquera e vou peitar todos os corintianos. Não vou. Larga de ser besta, não vou. Virei corintiano na hora. Nós somos Gaviões da Fiel, gente. Toma aí. Que é um bando de louco. A gente acaba nos moldando sim, né? A gente percebe que a sociedade elas nos obriga. É muito raro você perceber qual é o garoto que realmente entendeu a escola, né? O garoto que entendeu a escola, ele quer vir pra escola e se sente feliz dentro da escola. A maioria dos garotos que não tem noção nenhuma de que estão vindo pra escola, a primeira merda que eles falam é: minha mãe mandou. Minha mãe mandou eu vim. Fazer o quê? Tinha comida, tô aí. É mais ou menos dessa forma. E aí a gente percebe que muitos dos comportamentos, eles são livres quando a gente quer ter autonomia e liberdade conforme nossos comportamentos, mas se a gente não tiver autonomia e liberdade, a alienação, os condicionamentos, eles funcionam sim. Tanto que, olha que engraçado, vou ensinar uma técnica muito boa pra vocês, garotas. Quer fazer um garoto ficar apaixonadíssimo por você? Fale não. É a melhor técnica de todas. Fale não. Não. Eu quero ficar com... Não. Não. Como o não, ele é contraditório pra sociedade, né? Quem aqui não tomou um não e ficou doido? Por que não? Ativa seu último instinto racional. Por quê? Por que eu tomei um não? Eu, gordo, lindo dessa forma, vou tomar um não? Até parece, né? E aí você percebe que você percebe assim, por que o não? Ué, porque o não é algo comum socialmente. Nós somos uma sociedade onde tudo é permissivo, né? Nós somos uma sociedade onde tudo funciona, onde tudo pode acontecer. A sociedade é onde a malhação começa um café da manhã e todo mundo tá tomando café com brioche, tomando suco de laranja. A gente percebe que o não é uma coisa comum. Não é comum. Onde que o não é comum? O não é comum dentro da família. Quando você quer comprar alguma coisa. Quando você quer fazer alguma coisa. Que você pode falar, sim, pode comprar. Você fala assim, nossa pai, o senhor tá bem hoje? Então o que acontece? Nos lugares onde são mais comuns alguma coisa, fale uma coisa contraditória. Isso. Obrigado, Dixon. Fale alguma coisa contraditória, você consegue fazer com que o pensamento exista. E se o pensamento existir, ele pode despertar o instinto de algumas pessoas ou não. Por exemplo, eu me lembro que quando eu aprendi que a maioria das meninas davam não porque ela gostava dos moleques indo atrás, o que nós garotos aprendemos? Que a gente não dá valor também. Ah, é não? Então tudo bem, você também vai pastar você. E aí a menina ficava apaixonada por você, acredita? Porque a gente dispensava. Ou seja, quem consegue falar o não por último é quem ganha. É mais ou menos assim. Tá, brincadeiras à parte, a gente tá chegando quase aqui no final da aula. Ó a Carla. Já passei por isso. É, mais ou menos assim. A gente sempre gosta de quem não gosta da gente. Parece que é a cisma do Oriente dos adolescentes. Mas isso faz com que a gente repense quem a gente é, né? Não tem coisa melhor do que você começar a não vir pra escola porque você está vindo. Só por osmose. A você começar a pensar, por que eu tô indo fazer lá? Por exemplo, já pararam pra se perguntar o que vocês estão fazendo nessa aula aqui? Se é só por causa de presença, é muito alienação. Ah, eu tô porque eu não quero ficar com falta. Puta alienação. Tem coisa melhor pra poder fazer aqui. Tem coisa melhor pra poder questionar. Aliás, o chat tá aí pra que vocês questionem. Se vocês não questionarem nada, se chato ficar quieto, adivinha quem manipula a aula? Eu e o Denis. Eu e o Denis vamos levar sempre até o final as aulas porque esse é o nosso trabalho. Só que a gente não quer isso, a gente quer que vocês façam isso que vocês estão fazendo. Que vocês conversem. E aí o que acontece? O René Descartes e o John Locke, eles vão implementar então pela primeira vez, anotem aí nos cadernos de vocês, que para o René Descartes, o ser humano, ele é constituído através de uma construção que ele próprio fez dele mesmo, e essa construção é possível porque você é a vossa imagem e a semelhança de Deus, para o René Descartes, e ele configura tudo isso com a matemática.
Depois, se vocês quiserem, por favor, leiam Meditações do René Descartes. Muito bom. É uma tirinha, você pega aí 15 páginas, Meditações do René Descartes. E aí você vai ver que ele duvida de tudo para ele poder chegar ao pensamento que ele sabe que ele é porque ele pensa, e o pensar é a construção de quem ele é. E você tem o John Locke olhando, já que nós somos seres dotados de razão, nós temos alguns direitos, né? Nós temos alguns direitos. E um dos primeiros direitos que ele vai comentar é a questão do direito à propriedade. De que se você criou, se você construiu, é seu por direito. E aí, se você quiser contradizê-los, tudo bem. A filosofia é daqui para isso. Mas é muito bacana como é que isso vai vincular com o mundo deles, né? Imagina você chegar para um rei no século XVII, no século XVI e dizer assim, ó... Desculpa, rei. Você diz que é o eleito por Deus e tudo bem, a gente tem que te pagar um imposto. Mas o que você faz de volta por nós? Eu não tenho direito à minha casa porque se fui eu que a construí. Se fui eu que a fiz, por que a casa é sua? O que faz ser sua? Por que a casa não é de todos? Por exemplo, o que é ser dono de algo? O que é meu? O que não é seu? Eu posso ou não posso mexer no meu corpo? E aí a gente entra em outros debates, por exemplo, a questão do aborto. Uma mulher deve ou não deve abortar? É direito ou não é direito da mulher abortar? Quem é que pode opinar sobre isso? Nós homens ou elas que são as mulheres? E são o corpo delas? Por que os homens opinam sobre isso? E aí por aí vai. Denis, se você quiser dar um fechamento aí, meu filho, fica à vontade, cara, que eu já falei muita besteira. Não, bacana demais. Galera, teve outros comentários aqui, só que a aula vai realmente acabar. Mas eu li um pouco os comentários e é mais ou menos isso. A gente não pode perder a ideia de que sobre essas questões de ser influenciado, não vou dizer 50%, 50%, mas eu vou dizer que existe uma certa influência que nós aceitamos em um determinado momento e certa influência que a gente consegue rebater. E tudo isso faz transparecer um pouco do que você realmente quer atrair e do que você realmente é também. Porque se a gente pensar assim, ó, pô, mas eu não concordo com a forma com que a sociedade está agindo dessa forma, e você propor a forma com que você acha que é real, talvez para outros tipos de pessoas isso soe da mesma forma com que você acabou de colocar. Então, por isso que viver em sociedade é sempre uma complicação gigantesca, tá? Mas é sempre bom a gente tá fazendo esse filtro, e quem é responsável por esse filtro somos nós mesmos, com esse cérebro potente e racional que a gente tem. É isso, para não esticar muito. Beleza, então pra gente poder deixar bem claro é que essa constituição do ser humano, como ele é um eu, é uma constituição que vai fazer com que a gente então comece a adentrar nesse tipo de sociedade que a gente tem hoje, que é uma sociedade que respeita muito mais a individualidade do que a sociedade medieval respeitava. Ah, professor, não respeita não. Calma, filho. Olhe o que era a Idade Média. Olha o que era, por exemplo, você ter tudo na mão do rei, o rei com poder monocrático, e olha o que é hoje, a questão da democracia. E como que isso vai ser implementado? Por um homem moderno. Quem é esse homem moderno? Esse homem moderno é um homem que funda os estados modernos. Então, John Locke, o Thomas Hobbes, o René Descartes, todos os iluministas, né, ali, o Diderot, o John Locke, que a gente já comentou aqui, todos eles são extremamente importantes para a gente poder pensar nesse mundo moderno que a gente vive hoje. Por exemplo, se você está tendo direito agora à educação gratuita, né, pela questão do pagamento dos seus impostos, é porque tudo isso nasce de um complô aqui de um homem civilizado moderno pensando no que é melhor para todos e não para si mesmo. Como Thomas Hobbes diz, né? Se por acaso cada um só pensasse no seu, a gente teria a guerra de todos contra todos. E aí aquele provérbio dele, o homem é o lobo do homem, seria uma realidade. Hoje não, hoje a gente não pensa dessa forma. O homem não é o lobo do homem. Pra falar a verdade, se você não votar direito, acaba que você vota em lobos pra poder te destruir depois. Então, eu encerro aqui essa aula. Muito obrigado, Denis, pela colaboração. Muito obrigado, Guris, pela colaboração. Fechando aqui a chamada, nós estamos com 22 pessoas aqui online. Então, com presença o Abner, Alicia, Bruna, Celina, Daniele, Dixon, Evelyn, Gabriela, Giovana, Gustavo, Carla, Larissa, Maurício, Pamela, Rayane, Sabrina, Sofia, Stephanie, Suelen, Carol. E muito obrigado pela presença de vocês. Até a próxima.
Falou! Falou, galera, até a próxima.